Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 3? Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoe naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer. Que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu amasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto que não existiria, como crianças que nunca vieram à luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos que de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Após vermos nos 2 primeiros capítulos Jó sendo provado, Jó sendo atingido por sofrimentos tão intensos, ataques do maligno, debaixo da permissão de Deus, e ver que Jó inicialmente reagiu adorando, reagiu mantendo a sua integridade, o próprio Deus fala sobre isso. E no capítulo 1 e 2 a gente percebe que Satanás foi silenciado e derrotado. A integridade e a adoração de Jó, no momento de dor e sofrimento intensos, silenciou e derrotou Satanás. O diabo não mais aparece no livro de Jó. Mas mesmo após essa vitória inicial, agora no capítulo 3, nós vemos o início do desabafo de Jó. Jó está debaixo de uma dor intensa, de um luto tão terrível, de uma enfermidade que tomou todo o seu corpo, sua pele, seus ossos. Seus amigos ficaram ali 7 dias diante dele em silêncio, de tamanha dor que eles observaram. E agora, pela primeira vez, o silêncio é quebrado, não pelos seus amigos que chegaram ali, mas pelo próprio Jó. E Jó, que no capítulo 1 e 2 não amaldiçoou Deus, no capítulo 3, debaixo de dor tão intensa, Jó amaldiçoa o seu nascimento. Irmãos, quando nós estamos debaixo de muito sofrimento, a nossa mente fica confusa e a nossa alma começa a colocar para fora tanta dúvida, tanta incerteza. No capítulo 3, no meio do desabafo, Jó começa a levantar os porquês. Pelo menos 6 vezes, Jó pergunta por quê. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e diz: por que eu não morri antes? Por que eu vivi todos esses dias para sofrer tanto? Essa é a linguagem de um coração aflito, de um coração que está perplexo diante da dor, que está
chocado, em estado de choque diante de tamanha aflição. O Senhor estava observando Jó. Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus. Mas, irmãos, nós temos uma alma que, diante de grande pressão, muitas vezes vai desabafar das formas mais variadas. Deus, ele não vai se escandalizar da nossa oração de desabafo, das palavras que nós falamos para Ele nos momentos de dor. Deus conhece o nosso coração. E é bom que a gente desabafe diante do Senhor. Ele ouve, Ele acolhe essas palavras. Nós não devemos alimentar estes porquês, mas devemos fazê-lo diante do Senhor, mas nos submetendo ao processo de Deus na nossa vida. Porque, como temos falado desde o início, Jó fala dos processos de Deus na vida dos filhos dele. Jó conhecia Deus, mas ainda não de maneira mais profunda. Jó conhecia os princípios de Deus, mas de forma limitada. E no meio da sua dor e sofrimento, que Deus deixa muito claro no capítulo 1, é importante observar que Deus diz que tudo que aconteceu com Jó foi sem motivo, ou seja, não houve da parte de Jó algo que tivesse gerado todo esse sofrimento que ele passou. Nós vemos isso quando Deus diz que ele era justo e íntegro, e Deus deixa muito claro isso diante do inimigo no capítulo 2 de Jó, no versículo 3. Deus diz: você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. A dor, o luto, o sofrimento de Jó não tinha sido gerado por pecado. Ainda que depois nós vamos ver que essa foi uma das questões que os seus amigos acabaram levantando, mas Jó aqui está perplexo e levantando os porquês da sua alma. É importante sermos sinceros com Deus, falar e perguntar, mas também é importante nos lembrar, irmãos, que alimentar os porquês pode atrasar os processos e a cura de Deus na nossa alma. Ao momento de lançarmos o nosso coração aos pés do Senhor Jesus e declarar a Ele as nossas dúvidas, mas precisamos parar, como Jó fez, e à medida que caminhamos, procurar ouvir o Senhor nos processos da nossa vida. Entregar os porquês que nós ainda não temos respostas e alguns que nós nunca teremos, mas nos manter ali aos pés do Senhor. O que é maravilhoso é que Jó está aqui diante dos seus amigos e diante de Deus, desabafando. Não se apartou do Senhor, não amaldiçoou o Senhor. Calou e também derrotou o inimigo no início da crise. Mas agora os processos de Deus vão se aprofundando e essas coisas vão vindo à tona no coração dele. Ele conhecia o Senhor, mas ainda não conhecia a maneira profunda que Deus trataria com ele, se revelaria a ele. E como Deus usou todas as coisas para aperfeiçoá-lo, porque ele é filho de Deus. Os filhos serão aperfeiçoados através dos processos, através das dores, através do sofrimento. Deus havia tocado nos filhos de Jó, nas obras das suas mãos, nos seus bens, na sua saúde. Foi uma permissão que Deus deu de que aquilo que Jó tinha gerado até aqui, tanto filhos quanto os seus bens e até mesmo a sua saúde, fossem de alguma forma ali tocados e provando o coração de Jó. Se Jó amava a Deus mais do que aos filhos, do que aos frutos, do que aos bens, do que as coisas que ele havia gerado e do que ele possuía. Satanás, na verdade, não acredita que as pessoas possam adorar a Deus mesmo sem receber benefícios, mesmo sem receber de Deus proteção total quando somos atingidos. E o inimigo não acredita nisso porque ele é egoísta, arrogante e orgulhoso. E quando nós passamos por essas aflições adorando a Deus, e mesmo no momento mais difícil, confessando ao Senhor as nossas dúvidas e as nossas fraquezas, o Senhor é glorificado. O Senhor estava sendo glorificado mesmo diante dos momentos difíceis que o Jó passou. A nossa oração é que ao meditar nessa palavra, possamos ser encorajados, como toda a palavra de Deus faz, enchendo o nosso coração de esperança e sabendo que os processos de Deus,
eles são maiores do que o nosso entendimento pode alcançar. Que no momento que estamos em maior dor, a nossa mente e os nossos pensamentos realmente serão atingidos por dúvidas das mais difíceis e Deus as conhece. Percebemos já no capítulo 3 que mesmo Jó sendo reto, um homem justo e íntegro, ele também foi um homem capaz de desabafar e colocar diante do altar de Deus as perguntas mais difíceis e até mesmo questionar a sua vida até aquele momento. E é no capítulo 3 que a gente já percebe que havia na alma de Jó, mesmo sendo ele um homem íntegro, havia na alma dele coisas que Deus queria tratar, coisas que Deus queria ajustar e arrancar. Capítulo 3, no versículo 25, Jó diz: aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. O que nos dá a ideia de que Jó, mesmo sendo íntegro, ele tinha medos que Deus queria tratar, que Deus queria arrancar do coração dele. Ele confessa que havia temores e que aconteceu com ele muitas coisas que ele temia. Nenhum de nós está livre das enfermidades, dos lutos, dos fracassos da vida. Mas aquele que é filho de Deus será aperfeiçoado no processo para se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa, é mais poderosa do que uma espada de 2 fios. E é ela que separa alma e espírito, juntas e medulas. E é ela que faz com que nós possamos discernir os pensamentos que vêm do Senhor, daqueles que vêm da crise. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua voz nesse tempo. Cada um de nós, diante das batalhas e crises que enfrentamos, sejam elas pessoais, familiares ou até mesmo a que temos passado nesse tempo, nós oramos para que o Senhor nos capacite a permanecer sempre aos Teus pés, mesmo quando for necessário estar apenas para desabafar com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor recolhe as nossas lágrimas nos seus odres e o Senhor responde o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor.